Quando uma pessoa caminha por uma floresta densa, o som costuma ser o seu guia mais confiável. O estalar de um galho sob o pé, o sussurro do vento nas copas das árvores, o canto distante de um pássaro ou o murmúrio de um riacho invisível ajudam a construir um mapa tridimensional na mente de quem explora a natureza. Esse mapa acústico nos diz onde estamos, a que distância as coisas se encontram e se o ambiente ao redor está seguro. Mas existem pontos específicos no planeta, dentro de florestas antigas e vales isolados, onde esse mapa simplesmente desaparece. Quem entra nesses locais relata uma transição abrupta, como se cruzasse uma fronteira invisível. De repente, o ruído de fundo do mundo é cortado por completo. Não se trata apenas de um silêncio comum, como de um quarto fechado durante a noite. É uma ausência física de som que exerce uma pressão quase palpável sobre os tímpanos, onde a própria voz da pessoa parece morrer a poucos centímetros de sua boca, sem produzir qualquer eco. Esse fenômeno de isolamento acústico extremo em ambientes naturais desafia a nossa percepção de espaço e desperta uma sensação de isolamento imediato. Cientistas, guardas florestais e exploradores há muito tempo documentam a existência dessas chamadas zonas de sombra acústica, bolsões de silêncio absoluto que se formam sem aviso prévio no interior de matas fechadas. O que torna essas áreas inquietantes não é apenas a falta de barulho, mas a forma como a ausência de som altera a psicologia humana e desorienta os sentidos. Para entender o que acontece nesses pontos silenciosos, é preciso olhar além da superfície das árvores e investigar a complexa interação entre a física das ondas sonoras, a geologia do solo e a estrutura da própria floresta. Ao longo desta investigação, descobriremos que o silêncio desses lugares não é um vazio passivo, mas sim o resultado de uma engrenagem física ativa e implacável que transforma a floresta em uma armadilha sensorial. Para compreender a escala desse fenômeno, ajuda a analisar como o som normalmente se comporta em um ambiente aberto. Em condições normais, uma onda sonora se propaga em todas as direções, colidindo com superfícies e retornando aos nossos ouvidos na forma de reflexões e ecos sutis. Essas reflexões são o que dão volume e profundidade ao espaço. Mesmo que não percebamos conscientemente, nosso cérebro está constantemente calculando o tempo que o som leva para ir e voltar, determinando o tamanho do ambiente ao nosso redor. Em uma floresta comum, os troncos das árvores funcionam como difusores, espalhando o som, enquanto as folhas agem como pequenos refletores de alta frequência. O resultado é uma acústica viva, cheia de reverberações naturais. Nas zonas de silêncio absoluto, no entanto, essa dinâmica é completamente subvertida. O solo dessas regiões costuma apresentar uma característica muito particular. Ao longo de décadas ou séculos, o acúmulo de matéria orgânica em decomposição, como folhas secas, galhos caídos, musgos e agulhas de pinheiro, cria uma camada extremamente espessa e porosa. Essa cobertura vegetal funciona exatamente como as placas de espuma de um estúdio de gravação profissional ou de uma câmara anecoica. Em vez de refletir as ondas sonoras de baixa e média frequência, o solo macio e cheio de ar absorve o som quase que inteiramente. Quando uma pessoa caminha sobre essa superfície, o impacto de seus passos é silenciado antes mesmo de se propagar, e qualquer som emitido em direção ao chão é neutralizado na hora. Mas a absorção pelo solo explica apenas metade do mistério. O verdadeiro isolamento ocorre quando essa característica do chão se combina com a arquitetura das árvores acima. Em florestas muito antigas, a densidade da vegetação cria uma barreira física quase impenetrável para o som.
Os troncos grossos e dispostos de forma irregular bloqueiam as ondas sonoras horizontais, enquanto a copa das árvores, formando um teto folhado contínuo, impede que o som escape para cima ou que os ruídos externos, como o vento de alta altitude ou aeronaves distantes, penetrem no interior da mata. Esse arranjo cria um espaço confinado onde o som fica preso em um labirinto de absorção. Sem superfícies duras para rebater a energia acústica, as ondas sonoras morrem rapidamente após percorrerem distâncias curtíssimas. Além da barreira física das árvores e do solo, existe um fator invisível que desempenha um papel crucial na criação dessas zonas de silêncio: a temperatura do ar. Durante o dia, o sol aquece o topo da floresta, enquanto o chão, protegido pela sombra densa da copa, permanece consideravelmente mais frio. Essa diferença de temperatura cria um fenômeno meteorológico conhecido como inversão térmica de microclima. Como o som viaja mais rápido no ar quente do que no ar frio, as ondas sonoras emitidas perto do solo são desviadas para cima, em direção à camada de ar mais quente. Esse desvio faz com que o som literalmente salte por cima de certas áreas, criando zonas de sombra onde o som de uma pessoa, gritando a poucos metros de distância simplesmente, não pode ser ouvido por outra que esteja no mesmo nível do chão. Essa combinação de fatores físicos gera um impacto profundo no comportamento humano. O cérebro humano não foi projetado para lidar com o silêncio absoluto em espaços abertos. Quando somos privados de referências acústicas, nossa mente tenta compensar a falta de estímulos externos, aumentando a sensibilidade do sistema auditivo. Em uma câmara anecoica artificial, as pessoas começam a ouvir o próprio batimento cardíaco, o fluxo do sangue nas têmporas e até o som do sistema nervoso trabalhando. Em uma floresta silenciosa, o efeito é semelhante, mas amplificado pelo ambiente desconhecido. O silêncio repentino gera uma sensação de isolamento extremo, muitas vezes acompanhada de uma leve pressão nos ouvidos, semelhante à que sentimos ao descer uma serra ou durante a mudança de altitude em um avião. Muitas pessoas que relatam ter entrado nessas zonas de silêncio descrevem uma sensação de desorientação espacial quase imediata. Sem os ecos que ajudam a definir as distâncias, fica difícil estimar a largura das clareiras ou a altura das árvores. O espaço parece se contrair ao redor do observador. Se você fechar os olhos em um lugar assim, perderá rapidamente a noção de direção, pois o silêncio remove a âncora sensorial que nos conecta ao ambiente. Esse fenômeno é conhecido como confusão binaural. Como o som não reflete nas árvores e o solo absorve qualquer vibração, o cérebro perde a capacidade de identificar a origem dos poucos ruídos que conseguem sobreviver, fazendo com que um estalo de galho pareça vir de todas as direções ao mesmo tempo. Essa desorientação auditiva explica por que tantas histórias de pessoas perdidas em florestas densas mencionam a sensação de caminhar em círculos ou de se sentirem observadas. Em um ambiente onde o som se comporta de maneira anômala, o medo natural do isolamento é potencializado. A mente humana, sempre em busca de padrões, começa a preencher o vazio acústico com ruídos imaginários ou interpretações errôneas de sons reais. O sussurro quase imperceptível de uma brisa distante, que consegue passar pela copa das árvores, pode ser interpretado como um murmúrio ou um sussurro humano, simplesmente porque o cérebro está tentando desesperadamente encontrar algum significado no silêncio opressor. Se este mergulho
nos mistérios ocultos da natureza desperta o seu interesse. Inscreva-se no canal para acompanhar nossas próximas investigações. A existência dessas zonas de sombra acústica também tem consequências práticas graves, especialmente para equipes de busca e resgate, ora há registros de casos em que pessoas perdidas em florestas densas estavam a menos de 100 metros de estradas ou de grupos de busca, mas não conseguiram ouvir as sirenes, os gritos ou os apitos dos socorristas. Da mesma forma, os gritos de socorro das vítimas eram completamente abafados pelas paredes invisíveis de absorção acústica da floresta. Para quem está de fora, parece impossível que um som tão alto não percorra uma distância tão curta, mas a física das sombras acústicas mostra que o som pode ser canalizado, desviado ou totalmente absorvido antes de alcançar o receptor, criando uma barreira invisível, mas altamente eficiente. Pesquisadores que estudam a acústica florestal apontam que essas zonas de silêncio não são necessariamente permanentes ou estáticas. Elas são dinâmicas e mudam de acordo com as condições climáticas, as estações do ano e até a hora do dia. Durante a manhã bem cedo, quando o orvalho umedece as folhas e o solo, a capacidade de reflexão do ambiente muda ligeiramente, permitindo que o som viaje um pouco mais longe. À medida que o sol sobe e seca a vegetação, reestabelecendo a diferença de temperatura entre o solo e a copa, a zona de silêncio se fecha novamente. No outono, com a queda das folhas em florestas de clima temperado, a densidade do teto florestal diminui, alterando completamente o perfil acústico da região. O silêncio, portanto, é um fenômeno vivo que pulsa e se transforma conforme a floresta respira. Essa flutuação constante torna o estudo dessas áreas um desafio para os cientistas. Equipamentos de medição de alta precisão, como microfones direcionais e decibelímetros, revelam que o nível de ruído em alguns desses pontos pode cair para menos de 20 decibéis, o que é comparável ao som de uma folha caindo ou de uma respiração leve à distância. Em comparação, uma floresta ativa com vento moderado e atividade animal costuma registrar entre 40 e 50 decibéis. A queda drástica na energia sonora indica que esses locais funcionam como verdadeiros sumidouros de energia, onde a vibração mecânica do som é convertida em calor microscópico através da fricção com as fibras das folhas, do musgo e do solo poroso. Outro aspecto fascinante dessas zonas de silêncio é a ausência quase total de vida animal perceptível. Em florestas saudáveis, o som dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos é uma constante. No entanto, em áreas onde a acústica é severamente amortecida, os animais parecem evitar a permanência prolongada ou simplesmente adotam um comportamento de silêncio absoluto. Para muitas espécies, a comunicação sonora é vital para a sobrevivência, seja para alertar sobre a presença de predadores, delimitar território ou encontrar parceiros. Em um ambiente onde o som não se propaga, essas estratégias de sobrevivência tornam-se inúteis. Além disso, a falta de feedback acústico deixa os próprios animais vulneráveis, pois eles não conseguem ouvir a aproximação de perigos, o que os leva a buscar áreas onde seus sentidos funcionem de maneira mais eficiente. Ao analisar o fenômeno sob a ótica da geologia, descobrimos que a topografia do terreno desempenha um papel igualmente importante. Vales profundos em formato de ferradura, cercados por encostas íngremes cobertas de vegetação densa, são os locais ideais para a formação de sombras acústicas permanentes. Nesses vales, o som fica retido pelas paredes de terra e rocha,
que por sua vez estão cobertas por camadas espessas de floresta. O som emitido no fundo do vale não consegue subir as encostas devido à refração causada pelas correntes de ar frio que descem pelas montanhas durante a noite. O resultado é um isolamento geográfico e acústico duplo, onde o silêncio se acumula no fundo do vale como se fosse uma névoa invisível. Essa relação entre relevo, vegetação e clima cria cenários que parecem desafiar a lógica comum. Imagine caminhar por uma trilha em um vale profundo e ver, no topo de uma colina próxima, o vento agitando violentamente as copas das árvores, mas sem ouvir o menor ruído desse movimento. Essa desconexão entre o que os olhos veem e o que os ouvidos escutam gera um curto-circuito cognitivo no cérebro humano. Nós somos habituados a associar o movimento visual ao som correspondente. Quando essa ligação é desfeita, a paisagem assume uma qualidade irreal, quase estática, como se estivéssemos observando o mundo através de uma tela sem áudio. É essa dissonância sensorial que torna a experiência de visitar esses lugares tão marcante e, para muitos, profundamente perturbadora. Ao avançarmos na compreensão desses ambientes, percebemos que o maior perigo dessas zonas de silêncio não reside em forças misteriosas ou inexplicáveis, mas sim na nossa própria reação à perda de controle sensorial. O pânico que se instala quando percebemos que nossos gritos não estão sendo ouvidos ou que não conseguimos localizar a origem de um ruído pode fazer com que tomemos decisões precipitadas, como abandonar trilhas demarcadas ou correr em direções aleatórias, aumentando o risco de acidentes e de perda total de orientação. O silêncio, nesse contexto, torna-se um elemento ativo de isolamento, uma barreira psicológica que separa o indivíduo do restante do mundo de forma muito mais eficiente do que qualquer obstáculo físico. A revelação mais intrigante sobre essas zonas de silêncio absoluto é que elas revelam a fragilidade da nossa conexão com a realidade. Nós dependemos de um fluxo constante de informações sensoriais para nos sentirmos seguros e orientados. Quando a natureza remove uma dessas vias de informação, como a audição, somos forçados a confrontar a imensidão do nosso próprio isolamento interno. O mundo real continua a existir ao nosso redor, mas sem o som para costurar os elementos da paisagem, passamos a nos sentir como intrusos em um espaço que não nos reconhece. As florestas silenciosas nos lembram de que o som não é apenas algo que ouvimos, mas sim o tecido invisível que nos conecta ao espaço e ao tempo. No final das contas, essas zonas de silêncio mostram que os lugares mais misteriosos do planeta não precisam de lendas ou de fenômenos inexplicáveis para capturar nossa imaginação. A física simples da acústica, combinada com a paciência do tempo geológico e o crescimento da vegetação, é perfeitamente capaz de criar cenários que parecem saídos de outra realidade. Ao sairmos dessas florestas e retornarmos ao ruído constante da vida moderna, trazemos conosco a lembrança de que, em alguns cantos esquecidos do mundo, a natureza ainda guarda o poder de silenciar o homem, lembrando-o de sua própria pequenez diante das forças invisíveis que moldam a nossa percepção da realidade.